extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um programa A Paz no Seu Lar. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela você que nos assiste todo esse final de semana. E estamos aqui orando por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, tá certo? Você pode participar também, enviando o seu pedido aí para o nosso WhatsApp. O pedido, irmão, coloca aí no nosso WhatsApp para que as pessoas possam participar, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Não esqueça de visitar uma das igrejas Deus é Espírito e ser realmente abençoado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Este mês de maio que estamos entrando, queremos lembrar você que nós estamos comemorando os nossos 41 anos de fundação, este mês principalmente. No dia 21 de maio nós vamos ter uma conferência online com todos os obreiros da igreja Deus é Espírito. E quero agradecer já as orações e vamos ter uma programação muito especial este mês de maio, né? Que é nosso mês que completamos nossos 41 anos e você está de parabéns também por esta obra que tem se expandido no Brasil e temos altos objetivos, com certeza um só: ide pregar o Evangelho. Esta é a nossa visão espiritual de ganhar alma para Jesus, porque quem ganha alma sabe o é. Então este programa tem um objetivo, você ore por nós para que a gente possa ampliar nossos meios de comunicação através da Rádio Moriá, através de nossa nova programação de televisão, e eu agradeço as suas orações e com certeza você já fica convidado, porque no dia 21 de maio nós vamos ter um dia de conferência e se você quiser participar, vamos ter vários conferencistas falando da perseverança, do amor, da humildade, enfim, de ensinamento da palavra de Deus, porque o segredo é este, querido: perseverando no Senhor Jesus e confiando nele, saber que foi Ele quem fez, é Ele que continua fazendo, porque Ele é o mesmo de ontem e de hoje e de eternamente. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie na sua Rádio Moriá. Ligue agora para 3421-1989. 3421-1989. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. 3421-1989. E agora nós vamos para a reflexão da palavra de Deus. Vamos convidar o pastor Paulo Wilson para que ele possa ler esse texto da palavra de Deus. E eu gostaria de lhe chamar muita atenção porque aqui tem um propósito que está dentro do nosso tema, onde Deus tem nos ajudado e somos gratos pelos nossos 41 anos de Igreja Deus é Espírito. E vamos ver como é que Deus faz, né? Nós vamos ler um texto que está na palavra de Deus, exatamente em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 8. Ou melhor, a partir do versículo 8. Esse texto, meus irmãos, que foi dado a Davi, falado a Davi através do profeta Natan. E este texto ele traz aqui nas entrelinhas dele duas mensagens muito poderosas, em que talvez essas duas mensagens poderosas seja a chave da prosperidade, a chave do crescimento, a chave de estar estabelecido. Nós temos 41 anos, então são 41 anos, não é? A gente conhece muitas igrejas que começaram 2, 3 anos e sumiram, porque não encontraram a chave para se estabelecer. A chave é uma consciência e ele vai dizer exatamente assim. Se você tiver uma Bíblia próxima, ou se não puder abrir, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fica atentamente. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo
por onde quer que andares. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel. Eu o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei houvesse que formei juízes sobre a terra, sobre o meu povo, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor se fez saber que Ele é o Senhor que te fará a casa. Aí ele vai dizer no versículo 12: quando, pois, teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei de ti, e estabelecerei o meu reino. Amados irmãos, amados ouvintes, muito obrigado por esta manhã você abrir sua casa para nos ouvir. Esta pequena passagem da Bíblia, esta perícope, ela traz aqui no seu bojo uma mensagem muito forte, porque ele começa a dizer aqui para Davi, que Davi, tu é grande, todo mundo sabe, não existe na face do planeta Terra uma nação, um povo ou uma tribo que não conheça a história de Davi. É a história mais comentada, é a história mais pregada, é onde existem mais livros a respeito dessa história, né? São as duas histórias mais comentadas em todo após esse evento na Bíblia, é Davi e Sansão. E aqui ele vai dizer, ele claramente, eu te tomei, como ele vai dizer, das malhadas, ou seja, foi eu que te escolhi, eu te trouxe. E eu fui contigo aonde quer que tu fores. Eu eliminei os teus inimigos. Ou seja, sempre que Davi ganhava uma guerra, antes ele perguntava ao Senhor, ei, eu vou? O que eu faço? Como é que eu procedo, né? Sempre pediu a direção de Deus. Mas, Paulinho, antes de você passar para essa parte aí, eu quero me lembrar do seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que Davi, o treinamento de guerra de Davi, foi exatamente lá no esterco, quando ele cuidava dos bichos, dos animais. Ali foi o treinamento dado por Deus, preparando ele para as grandes guerras que ele ia enfrentar. Ali onde ele adquiriu, ele teve a convicção do chamado de Deus, tanto é que ele provou lá para os seus irmãos lá na frente. Exatamente. Rapaz, tu vai enfrentar esse rapaz. Eu já enfrentei leões, leão e né? urso. E consegui, quando eles vinham destruir minhas ovelhas, né? As ovelhas do meu pai, que ele não tinha. Então Deus tirou ele do esterco, lá da lama, e colocou ele como rei de Israel, que hoje aí tem uma história bonita, uma realidade. Por quê? Porque você vai ver na frente aí que Deus prometeu. E quando Deus promete, Ele cumpre na vida de um homem. Foi isso que eu quero puxando para nós, que Deus prometeu a nossa vida, ao ministério da Igreja Deus é Espírito, e esses 41 anos, pastor, Deus tem feito. É Ele verdadeiramente, cada dia que passa, é Ele que tem nos segurado, nos resistido, nos ensinado, nos direcionado, como Ele fez, né? Como Ele preparou ali com Davi, né? É verdade, eu vou completar 2 anos aqui no ministério, e eu já presenciei algumas coisas assim que eu fiquei de queixo caído. Aquele fato lá do Tururu, eu fiquei de queixo caído. Deus, é como que Deus tivesse falado, Deus, no abrir e piscar de olhos, Deus falou, disse, olha, a resposta está aqui. Nós não tínhamos uma resposta para um problema que para nós, para o pastor, era complicado. Né? Para quem visse, nós não vamos falar do problema. Mas era impossível. Mas né? Outras cidades, outros lugares. E eu vi a resposta de Deus na fração de segundos. Eu disse, eu tive aquele, meu Deus, aqui está a resposta.
Houve até uma certa resistência, mas eu disse, não, vamos fazer o teste. E a resposta aconteceu. Então eu sou um testemunho ocular do que Deus tem feito, como também naquele dia que a gente estava levantando a placa ali, de repente surge um cara do nada e dá resposta para um problemão que a gente ia ficar só parada. Então realmente o problema, pastor, está na consciência. É que muita gente... Na consciência e na obediência. E na obediência. Porque o Davi, a vitória dele, enquanto todos poderiam estar contra, mas ele estava convicto que Deus mandou, e ele, quando você obedece o que Deus manda, irmão, você fica assim, seguro, tão seguro, que todo mundo vê impossível. Não adianta, ele vai se quebrar, ele vai se acabar aí, não vai dar certo. Mas quando verdade. Deus manda... o que eu diria, as vozes que estão ao seu redor, você não liga, né? Porque a palavra era ruim. Pai, não vai não, tu é doido, tu é um menino. Toma aqui a armadura. Não, vou... Ou seja, às vezes, pastor, quando o senhor está dizendo que você tem a convicção de que Deus te chamou, as vozes não silenciam a gente. As vozes pretas, né? O segredo está exatamente na obediência, né? E Deus se agrada quando você obedece o mandado dele, que ele lhe manda, você tem consciência que Deus lhe mandou, e ele se responsabiliza, né? Ele responsabiliza. Agora, se você for medroso, você não vai, porque você, primeiro, não tem uma convicção, né? Aí você dá lugar ao medo. Se Davi tivesse medo de enfrentar aquele incircunciso que ele chamou, ele não chamou o gigante. Ele não viu o problema, ele não viu o problema, ele viu a solução. Ele disse, esse incircunciso que está desafiando o povo de Deus. Então, Deus se agrada da coragem, né? E ele escolhe esses homens, que ele mesmo também dá a coragem, dá a força, mas você precisa ter uma convicção da voz de Deus, do Deus a quem fala com você. Né? E muitos hoje não têm essa convicção, porque... muitos se apoiam, pastor, na sua vida financeira, porque muitos se apoiam nos seus cursos, porque acham que o cara tem mestrado, doutorado em teologia, e ele acha que o conhecimento leva a prosperar na igreja, mas não leva. Eu tenho conhecimento disso. Você que é um professor, defende que realmente a gente deve aprender. Agora acontece o seguinte, você devemos aprender, mas saber que é o Senhor que dá a sabedoria. E é Ele que dá essa condução, né? É Ele que nos ilumina, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá saúde. Inclusive, quando eu me lembro agora, recentemente eu vi uma entrevista que o rapaz dizia assim, olha, se realmente a aglomeração fosse... matar todos se aglomerassem, o mendigo, o pessoal da rua, que vive no meio da rua, que dorme na rua, já tinha morrido tudinho. Como é que não morreram? Como é que não morre? Não morre todos. E não se aglomera e tudo, né? Quer dizer, não está aí. Então, para ver que realmente Deus é Deus, né? E nós precisamos confiar nele, acreditar nele, a palavra dele é quem mantém, e ainda é o mesmo, e as pessoas ficam confundindo, achando que Deus mudou. E outra coisa, né, pastor, assim, sobe ao coração do homem de que ele é, porque quando ele sobe no púlpito para pregar, às vezes ele desce e os elogios são tantos, e ele começa a entrar nele a vaidade, o que eu chamaria de a síndrome de Lúcifer, né, escrita pelo Caio Fábio de Araújo. Muito bom esse livro, síndrome de Lúcifer. E entra a vaidade, que é a síndrome de Lúcifer, né? Não, eu posso. Né? Fui eu quem fiz. Fui eu quem fiz. E todos aí, eles me obedecem. A gente me seguem. Pois é, e todos sabem, todos percebem quantas igrejas abrem e fecham. E quantas igrejas abrem e estão 40, 50 anos. Então a grande diferença está aqui, né? E quantas outras, na consciência. E quantas outras, na realidade, desenvolvem, crescem de uma maneira assim, extraordinária, porque eles aprenderam a fincar no nosso Deus, fincar num Deus, Deus é Espírito, num Deus que é Espírito, que cuida de nós, cuida da obra, haja condições, e o homem em si... Porque, na verdade, o homem em si tem uma tendência a ser vaidoso. É o que fiz. Eu sou bom. Essa necessidade de reconhecimento Se não fosse eu, não teria feito.
né? Chega aquele, se eu não tivesse aqui, não teria feito. O problema é o seguinte, olha, se Deus não tivesse com você, você não faria. Agora, você com Deus, nós vamos ver biblicamente quantos homens sem aparências, sem condições, Deus o exaltou e colocou, começando aí esse exemplo de Davi que nós lembramos. Samuel, né? Interessante, pastor, aqui sempre Deus levanta alguém que não tem impossível, né? Que é cheio de impossibilidades. O cara estava lá, simples, magro, sem nenhuma possibilidade. Porque se ele chamasse um cara forte de possibilidade, não seria Deus, seria o cara, né? Daí a questão. E o nosso tempo aqui já está um pouco avançado, só para a gente ver, ele conclui o texto aqui, pastor, com uma promessa de quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua descendência. Meu amado pastor, meu amado ouvinte, você quer que a sua descendência ande nos caminhos do Senhor, cresça? Você quer que a sua descendência seja forte? Aqui está o resultado. Ande nos caminhos do Senhor hoje. Reconheça que o Senhor é quem coordena a nossa vida. Não é o meu conhecimento, a minha sabedoria, não é. Mas Jesus disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Essa é a confiança que a gente tem que ter, essa certeza, que é o que nós vamos chamar aqui a atenção para você. Eu não sei o que você, meu amado irmão, está passando, mas eu quero dizer a você, nós estamos passando um período em que as pessoas têm muito medo de morrer, com razão. Quem é que não tem medo de morrer? Todos nós, isso é natural, isso já faz parte. Mas as pessoas, fiquem sabendo, se Deus te guardar, se não chegou o seu dia, o seu tempo, não temas, fique preocupado. Essa preocupação na falta de fé, né? A preocupação, o medo, o desespero, o Senhor não se agrada. Deus se agrada verdadeiramente de você confiar na palavra, como Ele diz. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala. A confiança, né? A certeza, a convicção, e que não tema, não adianta você ficar preocupado, porque é a opressão, e a opressão, ela vai lhe dar medo, e o medo vai causar sérios problemas para você e para a família, e a incredulidade, a descrença de agradar a Deus. O medo já é a incredulidade, né? Já na sua forma mais real. Então, essa é a palavra que a gente deixa para você, que haja um despertamento em você, que realmente Deus é com você, mas eu tenho passado muitas lutas. Olha, mas eu quero dizer que é através das lutas que vem a vitória, se você crer. É através de subir mais um degrau que você, na realidade, chega em cima. Ou você pensa que todos os homens não passaram lutas, Davi não passou luta. A primeira luta foi enfrentar aquele homem ali, né? Não, pode até continuar no próximo domingo, falar um pouco sobre essa história então, dele, interessante. Verdadeiramente você confiar e não desistir, porque para quem persevera, a salvação é também para quem apenas persevera. Amém. Tá Amém. Bom? Deus abençoe você. Vamos agora para a oração, né, pastor? Vamos agora para orar por você. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie na sua Rádio Moriá. Ligue agora para 3421-1989. 3421-1989. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. 3421-1989. Muito bem, nós queremos agora lhe convidar para nosso momento especial de oração. Oração pela sua casa, pela sua família, por aqueles também que têm perdido algum ente querido. A gente sabe da angústia, da luta, da despedida. E quero dizer que o Espírito Santo é quem consola, Ele é o Consolador. E é através da oração que a gente recebe esse consolo espiritual. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que visite o lar de cada um que nos assiste agora, dando a paz de espírito. Olha para essa pessoa que está orando, pedindo um milagre, a cura dessa pessoa que está no hospital. Realmente, quantas pessoas internadas nos hospitais em nosso país, no Ceará, em Fortaleza, meu Deus, e só o Senhor sabe, porque se o Senhor não visitar, por mais que a gente peça, mas nós estamos aqui clamando
suplicando a Deus um milagre por esta vida. E em nome de Jesus, eu graças te dou por sempre me ouvir. E para honras e glória do teu nome, eu te peço agora que visite o lar desta pessoa. Abençoa esta casa, dando a paz, dando a união, dando a comunhão, dando a virtude, dando consolo espiritual, dando forças também, Senhor. Nós sabemos que estamos num período difícil do lado financeiro também. Meu Deus, nós estamos em campanha orando pelos dizimistas, porque o Senhor promete repreender o devorador. E essa semana, Senhor, uma semana decidida, onde a gente ora por aqueles irmãos que são fiéis. Levanta homens fiéis que tenham temor a Deus, para que possa ser mantida a casa de Deus. A casa de Deus, ela é mantida por aqueles que têm temor ao Senhor, por aqueles que têm obediência de ser fiel. Eu abençoo a todos os dizimistas da Igreja Deus é Espírito, nossos pastores, nossos irmãos. Aquele ainda, Senhor, que não consegue, como eu sempre penso, a fé de ser fiel. Porque ser um dizimista também é fé. Porque é o Senhor que é o dono do ouro e da prata, é Ele quem mantém, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem abre porta, é Ele quem nos dá o alimento, é Ele que, se necessário for, como Ele fez para o povo de Israel, de mandar alimentos, mandar maná do céu, mandar cordoniz, mandar alimento para o povo no deserto, Ele ainda cuida do seu povo na época de hoje. E eu aqui te peço, Senhor, que abençoe a todos os irmãos que estão me assistindo e vá abrindo portas para honras e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E assim seja. Meus Até queridos, o próximo domingo. né? Mas eu quero, viu, Paulinho, lembrar, deixar um convite aqui. Visite uma das igrejas de Deus é Espírito. Nós estamos ali, sempre aberto, a partir das 18 horas. Né? Nós estamos ali, naturalmente, cumprindo a lei do nosso Estado. Queremos agradecer a Deus pelo nosso decreto essencial de a igreja ficar aberta, né? Nós não precisamos fechar a igreja. Nós temos que controlar o número de pessoas, porque nós foi aprovado como essencial, e quando é essencial não precisa fechar. O que precisa é ter um controle com ordem e com decência. E esse que a Igreja de Deus é Espírito, quero contar como testemunho, pastor, que nós não tivemos nenhum problema, porque nós respeitamos as autoridades. Chegou a autoridade, conversar com a gente ora por eles, né? Nossos pastores, todos eles são orientados a respeitá-los e amar e orar por nossas autoridades. Orar mesmo, seja quem for, né? Chegou na Igreja Deus é Espírito, nós oramos e abençoamos, tá bom? Deus abençoe. No próximo domingo, nesse mesmo horário, amém, nós estamos de volta, tá bom? A paz do Senhor para todos. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e